Olá, amigos atiradores, está começando a 9ª edição do Linad News, o nosso programa semanal que você acompanha toda terça-feira às 20 horas aqui no canal oficial da Linad no YouTube. E as primeiras notícias, as principais notícias de hoje serão o balanço da primeira etapa do torneio de verão, que já adianto está sendo um sucesso. Informativo importantíssimo sobre os clubes aonde o atleta pode fazer as suas participações e já dando spoiler, a modalidade do dia de hoje é uma das modalidades mais procuradas do Nacional Multicalibres. Vamos às notícias. O torneio de verão está superando todas as expectativas, realmente era uma demanda muito desejada, especialmente pelos atletas, mas também pelos clubes. Aliás, clubes, eu já deixo um alerta. Você, clube que está sediando o torneio de verão, você precisa habilitar que você é um clube sede no sistema, justamente para conseguir validar as inscrições dos atletas que estão fazendo as competições no seu clube e para atletas da região, outros atletas filiados à Linad, poderem visualizar que o seu clube é uma das sedes e justamente ir fazer a prova e prestigiar o seu clube. Então, todos os clubes que estão sediando o torneio de verão, não esqueçam aí de se habilitar como sede para ficarem visíveis no sistema. Voltando ao tema geral, a primeira etapa do torneio de verão, a gente teve aí 4.300 inscrições somente em 5 dias. Lembrando que cada etapa rola de quarta a domingo, né? A primeira etapa já aconteceu do dia 27 de novembro até o domingo passado, dia 1º de dezembro, e amanhã, quarta-feira, já começa a segunda etapa do torneio de verão, indo até o domingo. Então não deixe de participar, muitos atletas estão participando. Perguntas recorrentes, vai ter premiação? Sim, medalha do 1º ao 3º colocado por categoria, tá? Então na modalidade que você faz, se você tiver classificado aí na A, por exemplo, na série A, você vai concorrer aí à medalha na categoria que você estiver qualificado, tá? Lembrando, 1º ao 3º colocado. No ranking geral, também medalha, ranking geral do torneio de verão, também medalha do 1º ao 3º colocado, além dos inúmeros sorteios com prêmios incríveis que vão acontecer no final. Ao final do torneio, todos que estão participando de no mínimo 2 etapas vão concorrer a prêmios incríveis. Então não deixe de participar, ajude aí o seu clube, né? Os clubes nesse fechamento de ano aí tem que pagar 13º, uma série de coisas. O segmento infelizmente está bem difícil. Então nós atletas temos o dever aí de ajudar o segmento como um todo, fortalecer os nossos clubes, levar atiradores, né, CACs, amigos, para trazer eles para as competições também, mostrar o quão bacana, o quão legal é participar de competições, principalmente a galera que está conseguindo aí conquistar uma medalha, faz um sucesso danado, né? Mostrar aquela medalhinha aí nas redes sociais, mostrar que você está no top 3 ou no top 5, né? Como é na temporada convencional aí dos atletas de todo o Brasil. Lembrando que os campeonatos da Linad, inclusive o torneio de verão, são campeonatos nacionais, campeonatos aí qualificados para nível 3. Então você que está precisando de quantitativo aí para o seu nível 3, participe do torneio de verão, que é sucesso garantido. Uma questão que muita gente desconhece é a seguinte: eu já ouvi inclusive de atletas, CACs de todo o Brasil, que vieram me falar que não participam dos campeonatos da Linad porque o clube dele de filiação não é um clube sede de campeonatos da Linad. Gente, não precisa participar necessariamente no seu clube de filiação. Às vezes o seu clube de filiação não é um clube filiado à Linad, ainda dá tempo dele entrar. Agora nesse primeiro período do torneio de verão, tá aberta a janela de ingresso para novos clubes, então o seu clube consegue se candidatar e já participar do torneio de verão. Então não perca tempo, você representante de clube, já entra em contato com o suporte para saber como que é a tramitação, ou dá uma olhada no nosso Instagram, lá tem uma publicação com todos os detalhes de como você passa
a se candidata para ser um clube sede das competições da Linad, já começando agora com o torneio de verão. E você, atleta, caso o seu clube filiado, o seu clube é onde você tem a sua filiação, não seja participante das competições da Linad, não tem problema. Certamente tem algum clube aí próximo da sua região que é clube sede das competições da Linad. Dá uma olhada no site da Linad, lá na aba de clubes, você vai ver todos os clubes que são cadastrados e filiados aptos aí a receber as competições da Linad. E você pode, inclusive, a gente está aí em período de férias, né? Entrando em período de férias, se você estiver, por exemplo, em viagem pelo Nordeste, ou você que é do Nordeste está em viagem pelo Sudeste ou qualquer outra parte do país, você pode ver o clube sede mais próximo de você e fazer as suas provas nesse local. Eu, particularmente, como atleta, já fiz isso várias vezes. Morando no Rio, fiz competição em Curitiba, por exemplo. Morando em São Paulo, fiz competição na Bahia, em clubes da Bahia. Então vale muito a pena essa questão de poder competir de forma itinerante. Eu conheço, inclusive, alguns atletas que fazem questão de fazer isso no dia a dia. Se deslocam ali alguns quilômetros, vão conhecer um outro clube, fazer as suas competições num ambiente diferente. Então, fica aí a dica a todos vocês, você que estiver em período de férias, estiver em viagem ou mesmo no seu dia a dia, participe das competições da Linad, veja o clube mais próximo de você e não fique de fora. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que pode parecer brincadeira, mas não é brincadeira e dá um transtorno danado para a equipe de suporte. Muitos atletas, muitos é exagero, mas é recorrente ter atletas cadastrando o seu sexo no formulário, cadastrando erroneamente. Mulher cadastrando o sexo masculino e homem cadastrando o sexo feminino. E hoje em dia, ainda mais hoje em dia, a equipe de suporte tem que ter um tato danado ao lidar com isso, né? Porque a gente sabe que existem pessoas que estão fazendo aí a transição de gênero e tal, e a gente obviamente precisa respeitar essas questões, mas isso precisa ser corretamente tratado no que diz respeito às competições, porque principalmente no momento de fechar o ranking, se tiver uma mulher perdida no ranking masculino, por exemplo, ou o contrário, pode embaralhar totalmente a distribuição de medalhas e isso acaba atrapalhando a equipe de suporte, atrapalha muito a equipe de logística, que faz toda a distribuição das medalhas para todo o Brasil, e são milhares de medalhas, literalmente, gente, milhares de medalhas todos os meses, em todas as etapas. Então, muita atenção você aí para preencher corretamente o formulário de cadastro. Dá uma verificada lá direitinho, vê o seu gênero, vê principalmente os dados de contato, telefone, e-mail, o seu endereço. De repente você se mudou de endereço, se mudou de casa e esqueceu de atualizar no formulário de cadastro. Então já dá uma olhada agora no seu cadastro, porque qualquer dado que esteja divergente gera muito transtorno para as equipes envolvidas aí com o trabalho dessas informações. Então corre risco de você não receber sua premiação e vários outros transtornos, beleza? Então fica ligado aí, já dá uma olhada no seu cadastro agora mesmo e vê se está tudo certinho para garantir que você vai receber seus prêmios de sorteio, de ranking e tudo mais. Agora eu vou passar uma dica para vocês. Na Linad é muito recorrente, na verdade o grande público da Linad são novos atiradores que entraram há pouco tempo no tiro e ainda estão naquela fase de descoberta, né? Se entendendo como atletas, gente que nunca havia competido na vida e está competindo agora pela primeira vez. E competição é um negócio muito bacana que instiga a gente a sempre querer melhorar, né? É aquele autodesafio, né? Você quer a cada etapa evoluir na pontuação, melhorar o seu desempenho. E, obviamente, quando falamos de prática de tiro no geral, tem duas coisas que a gente precisa ter sempre conosco. As regras de segurança, obviamente, são inegociáveis, e os fundamentos do tiro. E hoje eu vou tratar com vocês um tema bem bacana, que é um dos fundamentos do tiro, que é sobre a empunhadura.
Não vou dar detalhes agora, não vai ser uma instrução de empunhadura, mas eu quero acender um alerta para vocês em relação a uma questão. Tanto atletas quanto instrutores que orientam esses atletas, fiquem atentos às particularidades de cada um. Cada pessoa tem um tamanho de mão, uma robustez de mão, uma mão mais magrinha, uma mão mais gordinha. Mãos femininas, mãos masculinas, em geral, tem a diferença de concepção geral. Às vezes até a própria dimensão de articulação varia a pegada da arma. Enfim, o que eu quero passar para vocês, que vai ser uma dica muito valorosa para muitas pessoas, eu tenho certeza. A empunhadura é completamente adaptável. É óbvio que existe aquela linha de raciocínio inicial, aquela boa prática que funciona para a grande maioria das pessoas, mas muitas pessoas precisam fugir um pouquinho à regra para conseguir adaptar uma boa empunhadura, por exemplo. Eu quero dar um exemplo para vocês que eu gosto muito de mencionar, que é o da Lena Mikulek. Dá uma olhada nessa foto aqui. Se você olhar essa foto, partindo do princípio das boas práticas, do chamado certo no que diz respeito à empunhadura, você com certeza vai taxar essa empunhadura como errada, né? Porque olha a pegada dos dedos, tá bem estranha, digamos assim. Só que a Lena Mikulek, para quem não conhece, é uma norte-americana que é 10 vezes campeã mundial de IPSC. Ou seja, a empunhadura dela tá certa ou tá errada? Pelos resultados, pelo desempenho dela, obviamente essa empunhadura não está errada. É uma empunhadura particular, adaptada para a realidade dela. Para quem acompanha o trabalho dela, ela é muito pequenininha, muito magrinha, certamente tem mãos bem pequenas e ela precisa fazer essa adaptação de empunhadura para conseguir montar o seu melhor resultado, a sua melhor forma de segurar a pistola. Então fica essa dica para vocês baseada no resultado, no desempenho e da empunhadura da Lena Mikulek, para vocês perceberem que sim, a empunhadura pode e precisa ser adaptada. Então você atleta que muitas vezes fica aí num desafio enorme e nunca consegue chegar no que você vem sendo orientado até agora, talvez a orientação que você vem tendo até agora tenha sido errada, tá? Então se ajusta à sua realidade, à sua possibilidade. A empunhadura, ela é adaptável e quem sabe agora você não consegue aqueles pontinhos que estava buscando e que não estava conseguindo. Agora vamos à modalidade do dia de hoje, que é a modalidade L2C do Campeonato Nacional Multicalibres. O L2C significa longas 2 calibres. O que é isso? Primeiro, é uma modalidade nova, surgiu nesse ano de 2024. O Nacional Multicalibres, para quem já conhecia, ele surgiu em 2023 e inicialmente só permitia 3 ou 4 calibres por passagem. Para 2024 foram feitas algumas implementações, como por exemplo, a liberação de calibres de fuzil, por exemplo. Você pode fazer o Campeonato Nacional Multicalibres com fuzil e inclusive na L2C. E também foi liberada a possibilidade de fazer somente com 2 calibres. O que tem de particularidades nas modalidades de 2 calibres? Você necessariamente, como nas outras modalidades do multicalibres, você necessariamente tem que começar com o calibre mais fraco e você vai fazer nos alvos de 4 centros tradicionais do multicalibres, você vai fazer na linha de cima, no da esquerda e da direita superior. Você vai fazer 5 disparos em cada um e na linha de baixo você vai fazer 5 disparos em cada um com o calibre mais forte. Por exemplo, situação que é muito frequente no L2C, a pessoa vai fazer com um rifle 22 e com uma carabina 5.56, por exemplo. Nos alvos de cima, 5 disparos de 22 em cada centro, nos alvos de baixo, 5 disparos de 5.56 em cada centro.
cada sequência realizada em 1 minuto, ou seja, 4 séries de 5 disparos em 1 minuto cada série. Uma competição muito bacana, campeonato que tem ajudado a muita gente, principalmente pessoas que têm aí uma quantidade um pouco maior de calibres, que é um campeonato onde dispara-se pouco, né? São poucos disparos, totalizando 20 aí. Se você estiver fazendo as modalidades de 4 calibres, por exemplo, você vai dar só 5 disparos com cada calibre. Então se torna uma opção muito barata e muito divertida de competição. E para você que tem aí 2 armas curtas ou 2 armas longas, lembrando mais uma vez que não pode misturar curta com longa, tá, gente? Ou você faz com armas longas ou você faz com armas curtas. Não pode misturar. Esse foi um erro, aliás, que a gente pegou em algumas situações aí já prontamente corrigidas. Beleza? Então tá apresentada aí a L2C, para quem não conhecia, mais uma opção fantástica aí de modalidade para você fazer com 2 armas longas. Tem mais de 2? Não tem problema. Tem o L3C para 3 calibres de longas e o L4C para 4 calibres de longas. Participe, divirta-se e concorra a muitos prêmios. E é isso, galera. Com isso, encerramos mais uma edição do Linad News. Nos vemos aí na próxima terça-feira, às 20 horas, com muito mais notícias, dicas e tudo mais. Até lá!